Vamos ver algumas habilidades dos arganazes, além dessas características que já falei para você. Mas eles são espertos e ágeis. E falei, né? Essa é uma das características de um líder alfa. Eles são espertos e ágeis. Rápido. Se movimentam rápido. Os arganazes são capazes de correr muito velozmente, de saltar. Eles pulam, saltam, de subir em arvoredos, em árvores. Eles escalam superfícies lisas de rochas. Obrigado. Eles nadam. Pode jogar um arganaz na água, ele nada rápido. Eles conseguem se esgueirar e passar por passagens estreitas. Seu corpo é mole, é flexível. E ele passa em qualquer brecha praticamente. Olha, tudo isso são ensinamentos para nós. Outra coisa, eles costumam abrir caminho com seus roedores, com seus dentes, seus incisos, que são roedores, dentes cortantes. Eles abrem caminho na selva. E eles desenvolvem esses dois sentidos, principalmente, que eu falei para você, que é a audição e o olfato. Isso são características de líderes alfas. Entende? São espertos, são ágeis. Deus está levantando uma geração de líderes assim. Líderes que desenvolvem habilidades, múltiplas habilidades. Às vezes a gente olha para um líder, como eu estou falando para líder, estou sendo muito direto. Tem líder que não desenvolve habilidade nenhuma. Mal sabe ler a Bíblia. Isso é triste. Como nós vamos influenciar na nossa geração? Hã? Como? Nós vivemos uma geração que é uma geração que está desafiando a gente. Entende? Nós estamos sendo desafiados a viver uma fé autêntica e uma fé extraordinária, porque a nossa geração é uma geração habilidosa. Garotos nos ensinam. O meu neto me ensina, tem 7 anos, algumas coisas. Você entende? Quais habilidades você está desenvolvendo na sua vida? Ah, apóstolo, eu oro muito. Querido, eu também oro. Mas oração não te capacita. Oração te conecta com o céu. E a própria palavra oração, ela é uma junção de 2 palavras, que antigamente era chamada de palavra composta. Ela é oral, que é falar, mais ação. O que é oração? Ah, apóstolo, oração é falar com Deus. Sim, mas o que você fala com Deus, obrigatoriamente você precisa agir logo em seguida, para que a sua oração tenha efeito. Amém? Nós precisamos entender essas coisas. Então um líder alfa desenvolve habilidades diferentes daquelas naturais, natas. Aprenda algo novo. Eu admiro muito minha esposa, apóstola Silene, na questão de habilidade, de criatividade. Admiro mesmo. Ela é uma mulher multi-inteligente.
ela está sempre inovando, sempre criando alguma coisa. E eu falo para ela, a gente já deveria estar rico, com tanto talento, com tanta habilidade que você tem. Mas ela sempre está inventando alguma coisa. Ela vai para a internet, ela vai fuçar coisas, vai descobrir coisas, daqui a pouco ela está fazendo. Ela é habilidosa. Aí tem gente que diz assim, mas eu não tenho talento para isso. O que você acha que é talento? Você dorme e acorda cheio de talento? Não. Talento é desenvolver habilidade. Você teria coragem de inventar um avião? Talvez não. Talvez você vai dizer assim, eu não sei fazer avião. Ué, quem foi que inventou o primeiro avião? Entende? Alguém se arriscou. Se ele conseguiu, por que você não pode conseguir? O que Deus está dizendo para mim e para você, que líderes que querem influenciar a sua geração, precisam ser habilidosos. O mundo é rápido. Nós não podemos ficar atrasados. Fala para o seu vizinho, diga, seja um líder alfa. Diga, o líder alfa. Fala aí, o líder alfa é aquele que se destaca dos outros líderes. Amém? Todos os outros líderes são ou têm excelência. Eu acredito que o fato do sujeito ser líder já é de excelência. Amém? Mas o líder alfa, ele se destaca dos outros por sua competência, por suas muitas habilidades, por sua inteligência, por sua sabedoria, por sua multivisão. Olha, o líder alfa se destaca dos outros líderes pela sua multivisão, pela sua cosmovisão, que é a sua visão de mundo, de universo. Como você vê a vida? Como você vê o universo? Qual é a tua visão de líder? O líder alfa se destaca porque a sua visão é cósmica. Não estou falando de ser do mundo virtual, estou falando do mundo do cosmos, do universo. E essa visão o líder precisa ter, porque senão ele se torna presa, ele fica para trás. O mundo está avançando, pessoas que estão desenvolvendo sua vida com Deus estão crescendo. Sabe por quê? Que Deus não usou o apóstolo Pedro como usou o apóstolo Paulo? Porque Pedro tinha uma mente limitada, uma visão limitada. No capítulo 10 de Atos, Deus chama Pedro, porque Jesus já tinha dado essa incumbência ao apóstolo Pedro, de dizer, é sobre você que eu vou edificar minha igreja. Jesus diz assim, tu me amas, guarda as minhas ovelhas, apacenta o meu povo. Jesus diz, eu estou passando o cajado para você, cara. Você vai prosseguir. Quando é no capítulo 10 de Atos, Pedro era um homem de oração, estava orando, jejuando, estava no terceiro céu. Deus diz, e agora? Deus dá uma revelação para Pedro. Ele vê um lençol, como que um lençol com todo tipo de animais, e aqueles que estavam lá em Levítico, que a lei mosaica proibia, e ele vê os animais que eram proibidos de comer,
lá estava o coelho, lá estava o porco, lá estava a tartaruga, lá estava, não sei mais quais os outros, tem um monte deles. Aí o Senhor diz assim: Pedro, tu está com fome, né? Você está jejuando, né? Ele estava orando, o pessoal estava preparando a comida para ele quebrar o jejum. E Deus aproveitou, deu a revelação, disse: mata e come. Sabe o que ele disse? De jeito nenhum, Senhor, não vou comer aquilo que é imundo. A Bíblia diz que foi 3 vezes, Deus revela para ele, e depois embrulha o seu lençolzinho, bota debaixo do braço, sai de fininho, e diz: cara, eu te dei a visão. Mas antes Deus diz assim: não chame imundo aquilo que Deus santificou. Em outras palavras, se você santificar, Paulo falou isso depois, está tudo certo. Sabe o que era? Era a visão dos gentios, do povo gentil, que Deus estava dando para Pedro. Pedro rejeitou. Aí Deus fez o quê? Chama Paulo, Saulo de Tarso, e dá a visão dos gentios. E Paulo pega, quando chega no capítulo 27, no capítulo 26 de Atos, no versículo 19, diante do rei Agripa, no seu discurso, no seu testemunho, Paulo diz: por quê? Pelo que, ó rei Agripa? Eu não fui desobediente à visão que eu recebi do céu. É por isso que eu estou aqui pregando para você. Você entendeu a diferença? De um líder alfa e de um líder beta. O líder alfa pega as suas oportunidades. Deus está falando com você nesse tempo e comigo. Qual é a revelação que você tem, o que você está vendo? Qual é o projeto que Deus está colocando para você fazer? Na obra dEle, no reino dEle, na igreja que você está inserido. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão achando que Deus está dando projetos particulares, e Deus não dá para projeto particular. Todo projeto que Deus dá é inserido no propósito no qual Deus inseriu o líder. Isso nós temos que entender, queridos. Isso é cosmovisão. Isso é ter uma múltipla visão, ou uma visão multi. O líder precisa ter. O líder precisa ser rápido, ágil. Nós ficamos protelando o chamado, ficamos protelando a direção de Deus, ficamos protelando ensinamentos de Deus. Nós ficamos protelando as coisas. Em nome de Jesus, não pode ser assim. Fala para o seu vizinho, diga: não seja protelador da visão que Deus dá para você, que Deus está dando para o seu povo nesse tempo. Uma das palavras que a gente está muito já acostumado, virou um bordão para todo mundo, é procrastinar. Procrastinação, todo mundo fala, né? Até quem não sabe o que é procrastinação, fala, que virou tão comum. Mas é isso. Quando a gente não recebe a visão, quando a gente não entende, nós estamos protelando, postergando a visão. O líder alfa é aquele que é ágil, que é rápido, que corre para fazer. Ele é eclético. O arganaz é eclético. O líder alfa é um mentor. O líder alfa é um conselheiro. O líder alfa é uma bússola de destino. Você sabe o que é uma bússola? A bússola, ela indica a direção. Ela já vem programada para os perdidos. A bússola é uma ferramenta, é uma... Fugiu a palavra. Vamos usar como ferramenta.
que está preparado para os perdidos. O cara já anda com uma bússola para a hora em que ele se perde, para a hora em que ele sai da sua rota, quando ele fica em confusão, não sabe mais o que fazer. Aí a bússola serve, a bússola é a diretriz, né? A bússola tem uma agulha chamada azamute. O azamute é o indicador. Então, o azamute vai indicar norte, vai indicar o que mais? Sul, leste. Aliás, Deus me deu uma ferramenta nesses dias, e vou acrescentar no meu curso chamado Sintonia 3D. O que é a Sintonia 3D? Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional e desenvolvimento pessoal. Vou colocar no Sintonia 3D, que é chamado de bússola do destino. Você não vai registrar isso, viu? Porque isso aqui é insight de Deus para a minha vida. Você vai aprender comigo. Porque as pessoas pegam as coisas e já vai dizer que Deus revelou para elas, né? Então Deus me mostrou a bússola do destino. Me mostrou o que é a estrela do norte, a estrela do sul, do leste e do oeste, que tem a ver com o ser. Então, já estou passando aqui para você entender que nós estamos num processo. O líder alfa, ele é uma bússola de destino para aqueles que o seguem. Quem recebe essa palavra? Agora, diz que o Arganaz, os Arganazes fazem sua casa onde? Nas rochas, nos rochedos. Sabe o que isso indica? A palavra monte, a palavra rochedo na Bíblia, ela tem duas conotações, duas representações, duas tipografias. Sabe qual é a primeira? A pedra principal, angular, que é quem? Jesus, certo? Mas como nós estamos falando de liderança, e o ensinamento de Provérbios é sobre liderança, então o Arganaz faz a sua casa na rocha. Um líder alfa faz a sua casa na rocha. A segunda representação, tipologia ou metáfora da rocha é posição de domínio e de governo. Quando a Bíblia não se refere à pedra, na pessoa de Jesus, ela está se referindo a posicionamento, posição de liderança, posição de governo, posição de autoridade em uma sociedade. Então, alguém já ouviu falar dos 7 montes da sociedade? Se você já ouviu falar, está inserido aqui na visão dos Arganazes. Alguém está chamando de comissão dos 7 montes. Os Arganazes escolhem estrategicamente os rochedos que são de difícil acesso, porque eles são estratégicos. Então o rochedo é uma posição estratégica para pontos de influência em uma sociedade. Preste atenção, líder. Preste atenção. O líder alfa é aquele que influencia e que coloca seu ministério nos montes. Ele toma posição nos montes, pontos de influência de uma sociedade. Para isso Deus tem chamado a igreja. A igreja precisa estar nos pontos de influência de uma sociedade. E quem conduz a igreja para os pontos de influência?
um líder alfa, um líder visionário. Então preste bem atenção nisso. Por isso que eles ganham a sabedoria, eles são sábios, são inteligentes, porque eles aprendem a fazer sua casa estrategicamente na rocha. Porque a rocha é figura de governo, é figura de autoridade, é figura de domínio. Amém ou não? Fala para o seu vizinho, diga: os montes são lugares estratégicos, não apenas lugares de segurança, mas de estratégia de guerra. Amém? Todo líder alfa que está posicionado nos montes, ele está em um ponto de visão privilegiada. Fala para o seu vizinho aí, diga: todo líder alfa que está posicionado nos montes, que tem consciência disso, está posicionado porque ele tem uma visão de privilégio. Ele tem visão privilegiada. Diga: dos montes, ele consegue ver, ele consegue perceber tudo. Quem vem, quem sai, quem se aproxima. Não é assim? Hã? O monte, você já viu aqueles filmes dos atiradores, dos snipers? Já viu? Onde é que o cara se posiciona? Sempre em lugar alto. No monte, né? Ou num prédio. Tem visão privilegiada, vê tudo. Isso fala de quê? Dessa visão perceptiva do líder, do monte de governo, amém? E outra coisa, não chega no cume do monte líderes comuns. Pessoas comuns não têm acesso ao monte. Por isso que o líder precisa desenvolver esta capacidade alfa, para ele chegar no cume dos montes. Os arganazes são seres, são criaturas chamadas de arborícolas. O que são arborícolas? Seres arborícolas que vivem nas árvores. Eles vivem mais nas árvores do que embaixo. Olha, eles são peritos em pular do galho de uma árvore para outra, que nem macaco. Eles se penduram no galho das árvores, ficam de cabeça para baixo que nem morcego, seguram pelas suas patas, só para pegar uma noz e para se camuflar de um predador. Eles são tremendos. Eles são exímios em subir em árvores, em andar no galho das árvores. O que isso ensina para nós? Um líder alfa, um líder situacional, é aquele que está ligado no céu, nas alturas. Sim ou não? Faz sentido isso para você? É o líder que está ligado com seu espírito no alto. Ele está buscando resposta para a terra. Ele tem visão privilegiada. Glória a Deus. É aquele líder que está em conexão constante com o céu, que está buscando sempre revelação, direção. É aquele líder que está buscando em Deus estratégia para crescimento, para buscar de Deus. Então, os arganazes representam esse princípio da busca, e eles representam mais duas coisas, sabe o quê? Maturidade e experiência. Eles são tão espertos que eles não se expõem. Conhece o líder imaturo? É aquele líder que se expõe toda hora. Se expõe nas redes sociais, se expõe em discussões baratas, se expõe a
ciladas. Mas o líder experiente, o líder maduro, ele não se expõe. Os arganazes nos ensinam isso. Eles nunca se expõem ao perigo. Quer ver quando o líder não tem condição nenhuma de ser um alfa? É quando ele precipitadamente toma decisões e leva outros com ele a tomar as mesmas decisões. E ele tanto arruína a sua vida quanto a dos outros. É o líder imaturo. É o líder fora do tempo. É o líder apressado, que se expôs. É por isso que ele não pode ser um mentor. Porque a imaturidade dele leva a tragédias. E ele vai com outros. Leva outros. Então, nós falamos aqui que os arganazes se posicionam em lugares estratégicos nas rochas. Falamos dos 7 montes da sociedade. É claro que isso é uma outra mensagem, um outro seminário. Não vou falar sobre isso, mas vou te pincelar aqui. Por que os líderes alfas precisam entender que os arganazes têm a ver com o posicionamento dos 7 montes? Os 7 montes, eles representam 7 áreas, 7 esferas de uma sociedade. Quais são as esferas de uma sociedade que influenciam uma sociedade? Toda a sociedade, de todas as civilizações, desde o início das eras até o encerramento das eras, toda a sociedade é construída, estabelecida em cima de 7 esferas, de 7 áreas, que nós chamamos de 7 montes. Os 7 montes da sociedade. Quais são eles? Família. Repita comigo, diga: família. A família é a célula máter de uma sociedade. Entende? Se uma sociedade tem famílias doentes, toda a sociedade será doente. Você entende isso? A família doente é como um câncer no corpo. Uma célula cancerígena destrói todas as outras células boas. Uma família problemática na sociedade, ela destrói o corpo da sociedade. Então Satanás sabe que trabalhar esse monte, essa esfera da sociedade chamada família, se ela não estiver convertida a Jesus, se a igreja não influenciar a esfera, o monte chamado família, a sociedade vira doença, caos social. Os presídios estão cheios de quê? De familiares oriundos de famílias doentes. Você entende isso? Se o meu filho não for bênção, ele vai ser um problema para o seu filho. Essa é a regra. O líder alfa é aquele que luta para estabelecer famílias equilibradas, curadas, restauradas, servas de Deus. Então é dever da igreja, do líder alfa, do ministério, na sua geografia, lutar para construir famílias, restaurar casamentos quebrados. Sabe o que a gente vê hoje? Famílias de líderes quebradas. Não é isso que a gente está vendo hoje? Um monte de líder divorciado, casando de novo.
líderes que estão no terceiro, no quarto casamento. É triste. Precisamos rever isso. Quando a pessoa é ímpio, tudo bem, não tem conhecimento de Deus, tranquilo. Mas depois que você é crente, você se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, qual é o seu dever? O dever do líder alfa é restaurar a família, inclusive a sua própria. Não é isso? Não é isso o certo? Não é essa é a regra? Se você veio do mundo quebrado, é outra história. Você não tem conhecimento de Deus. É o tempo da ignorância. A igreja precisa trabalhar no monte da família. No monte chamado família. Segundo monte, onde os arganados precisam influenciar, é o monte da educação. A educação é a base de uma sociedade. Por quê? Que o sistema de educação, nesse chamado tempo do progressismo, eles atacaram, trouxeram ideologias malignas para dentro das escolas, inclusive para instigar a sexualidade das crianças, já no berço de escola. Por quê? Por quê? Porque professores, muitos deles, são adeptos de ideologias políticas, ideologias malignas, para ensinar. É um monte da educação. Porque se você consegue introduzir na mente de uma sociedade, de crianças, de adolescentes, de estudantes universitários, uma mentalidade deturpada, uma mentalidade sexualizada, uma mentalidade diabólica, maligna, você destrói a sociedade. Concorda comigo? Qual é o dever de uma liderança arganaz? Preparar líderes. Eu quero dizer para você, está na hora de prepararmos pessoas para trabalhar com famílias dentro da igreja. Levantar famílias, grupos de famílias, equipes de famílias, ministérios de famílias fortes dentro da igreja. E para levar isso para a nossa sociedade. Levantar professores, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus, para levar uma verdadeira educação para as nossas crianças. Porque o monte da educação está tomado por mentalidades diabólicas, malignas, para deturpar o futuro da nossa geração. Os arganazes precisam estar no monte da educação. Precisamos de educadores cristãos, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. A igreja precisa investir nisso, incentivar pessoas a ler, vão estudar, vão fazer faculdade de que mesmo, sei lá, de que trabalha com criança, de escola, fazer faculdade de psicopedagogia, vão fazer pedagogia, vão estudar. Mas não apenas no sentido de ganhar dinheiro. Vamos começar a encarnar a ideia de ser um missionário dentro da classe de aula, querido. A igreja precisa começar a mandar missionários para as escolas, não para pregar para os alunos. Missionários, professores, educadores, diretores de faculdade, de universidade, de escolas. Só que nós não estamos entendendo isso. Aí os filhos das trevas, que são mais sagazes, fazem isso. Mas está na hora de você, líder alfa, começar a instigar as pessoas. Vamos estudar, vamos nos preparar para a gente assumir educação. Um pastor foi escolhido, um pastor altamente capacitado, com um currículo impecável, foi indicado pelo presidente da República para ser o ministro da Educação. O que aconteceu? 2 semanas depois teve que sair. Por quê? Por quê? Porque nós temos uma sociedade que já está corrompida e que não aceita mais e lutam para tirar do poder. Mas é bíblico. Não tem força maior que pode depor uma pessoa eleita, ungida,
escolhida por Deus para ocupar uma posição de autoridade. Se ela tem um desígnio para mudar, é hora de despertarmos. Você que é professor, você que é pedagogo, começa a encarnar em você a missão. Senhor, me capacita, me dá essa autoridade para eu começar a mudar o sistema de educação do meu país, da minha nação. Isto é evangelho. Querido, vamos despertar. Vamos entender. Religião é o monte da religião. O que é religião? Do termo do latim, do vocábulo latim. Religião quer dizer religar. Religar o quê? O homem ao seu Criador. O que o humanismo está fazendo nesta montanha da religião, nesse monte da religião? Desligando o homem, incredulizando o homem, ateizando o homem, do vocábulo ateu. Está tirando Deus da consciência, das escolas, da casa, do lar, das instituições, querendo apagar a mente. O que eles estão fazendo? Quanto mais afastar o homem de Deus, mais o diabo tomará conta de uma sociedade, de uma vida. Qual é o dever da igreja? Religar o homem. O que Jesus veio fazer? Não foi resgatar o homem do pecado, do juízo, da justiça? O Espírito Santo veio fazer isso. Jesus veio apagar, veio trazer, veio buscar o homem para salvá-lo. Quem é que faz essa ligação, essa conexão? É a igreja, é os filhos de Deus. Então você é um líder alfa, é aquele que olha para o monte da religião. Está na hora de voltarmos. Por isso que eu estou falando, está na hora de pregarmos de novo. Vamos pregar para a nossa geração, meu povo. Vamos fazer. Tem gente que abre canal aí no YouTube para falar besteira, para contar piada. Mude somente. Abre o canal para pregar. Crie uma estratégia de comunicar para a sua geração uma mudança nova. Política e governo. É um monte da política e governo. Política, governo. Política não é para crente. Se você é um líder alfa e pensa assim, quer dizer que a tua mente é muito pequena, é muito medíocre, é muito pobre. Está na hora de mudar sua mente. Charles Spurgeon, no século passado, disse: pensar que política e religião não se discute é pobreza de espírito. E é por isso, ele diz, é por isso que os ladrões corruptos estão na política. E os púlpitos estão cheios de falsos profetas. Entende? Porque não se discute. Escuta-se. O monte da política precisa ser ocupado por homens de Deus. Não estou falando dos evangélicos, porque hoje nós temos evangélicos, nós temos temos chamado uma banca evangélica. Não vou dizer todos que eu nem conheço, mas tem um bom grupo que só tem nome, porque apoiam o aborto, estão aliançados a partidos que são pró-corrupção, apoiam o aborto, apoiam todo tipo de coisa, leis que vai contra a igreja, que vai contra os princípios de Deus. E que diabo de evangélico é esse?
Eu não creio que um crente cheio do Espírito Santo apoie aborto. Eu não creio que um crente... Porque abortar é assassinar uma vida. A vida é de Deus. Se veio, não importa como veio, é de Deus. Deus é o autor da vida. E acabou. Ninguém tem que questionar a vontade de Deus. Então, um crente que apoia aborto, ele precisa se converter, precisa ler a Bíblia, precisa buscar o Espírito Santo, porque não pode ter uma cabeça do Espírito Santo com alguém que defende a vida, que gerou a vida, que é pela vida, que é pró-vida, e ser de Deus. Não existe, não bate. A mesma história é ser pró a uma sociedade permissiva, que tira Deus, que se afasta de Deus. Nós precisamos de políticos cheios do Espírito Santo, homens de Deus. Não precisamos de maluco também, porque tem alguns que vão para lá que já vira maluco, entendeu? Fala um monte de coisa que não tem nada a ver, que as pessoas também não vão acreditar no sujeito. Ou é 8 ou é 80. Nós temos que ter pessoas equilibradas. Entende? Pessoas Josés, pessoas Daniéis, pessoas Neemias. Você entendeu? Governou para todo mundo, mas manteve o princípio de Deus. É isso que importa. É isso que importa. Já estou encerrando aqui. Mas é hora da igreja preparar. E sabe o que eu vou dizer? Não prepare aquele sujeito. Eu tenho uma visão sobre política. Vou compartilhar aqui. Quando chegar a hora, eu vou entrar nisso. Não eu. Mas eu tenho uma visão. Não é aquele crente que vem para a igreja e diz que tem chamado político, é o apoio da igreja, e a igreja vai e acredita no sujeito e elege ele. Sabe o que eu acredito? Num jovem, um garoto, usar aqui o Isaac. Não se empolgue com isso, viu, Isaac? Não é para você, teu chamado é outro. Mas nós estamos usando aqui como exemplo. O Isaac da vida. Que tem chamado político. Que começa a se envolver com política, lê sobre isso, traz coisa, está sempre envolvido, está sempre... Esse garoto aí, ele tem o chamado. Vem cá, Isaac. Para um discipulado. Nós vamos te preparar para ser o presidente da República. Eu não estava te chamando. Mas já que você veio, vem, para o pessoal te conhecer aqui. O Isaac é pastor, vai ser um grande apóstolo das nações, é um grande ministro de louvor. Eu só pedi para ele vir aqui para dar o exemplo. Valeu? Mas é quando você chama aquele Isaac. Senta aí. Começa a discipulá-lo, prepará-lo. Ensinar princípio, caráter. Ensinar para ele o que é política. Vai estudar agora economia, vai estudar administração, vai estudar política pública, política internacional. Vai buscar tudo isso. Quando chegar a sua hora, Deus vai te ungir político. Há os políticos eleitos e existem os políticos ungidos. Quem é eleito para ser político tem 90% de chance de se corromper. Mas quem é ungido para ser político tem 99% de chance de ser um excelente. Ontem eu me emocionei assistindo um vídeo do prefeito de Colatina. Já viram o prefeito de Colatina? O cara que trabalha na rua. Prefeito de Colatina, Espírito Santo. Assista, procure, prefeito de Colatina. Você vai ver o cara trabalhando. E ele disse, e ele tem
90% de chance de ser reeleito. E todo mundo quer que ele seja reeleito. Mas ele disse, eu não concordo com reeleição. E ontem no vídeo que ele colocou, ele disse, está todo mundo querendo, está todo mundo procurando e esperando a minha decisão. A minha decisão é, muito comovido, mas eu temo a Deus e tenho meus princípios. Cara jovem, dos seus 40 e pouco, disse, eu não vou concorrer à reeleição. Quem sabe daqui a 4 anos, mas não vou concorrer. Por causa dos meus princípios. Eu disse lá atrás que não ia me recandidatar. É difícil, né? É disso que nós precisamos. Você entende? Então essa é a minha visão política. Quer mudar a igreja? Treine alguém que já tem um chamado, prepare-o. E ele não vai se corromper. Vai ser um Daniel. Pode ver as covas dos leões, pode ver as fogueiras. Entende? Quando você recebe isso. O poder da mídia, da comunicação. É um monte da comunicação. Está dominado. Da mídia em geral. Os arganazes precisam tomar a mídia de novo. Vá para a mídia, viu? A mídia está podre, a mídia em todos os aspectos. Da televisão. E quando eu falo de mídia, estou falando de todo nível de comunicação. É hora da igreja assumir o monte da mídia, com palavras que constroem a sociedade. Cadê os arganazes que vão reconstruir os montes da mídia? Deus está te chamando, pastor, líder, homem de Deus, mulher de Deus. O evangelho é boas novas. O evangelho o que é? Palavra. Palavra o que é? Comunicação. Não é? Sabe qual é o maior pecado da nossa geração? Da nossa igreja? A igreja da nossa geração é que ela não conhece a palavra de Deus. Ela não tem palavra de Deus na sua boca. Viu, crente? Líder. Nós temos uma geração analfabeta da Bíblia. Nós temos uma geração de crentes que canta muito, mas fala pouco da palavra. Como diz David Keelan, crente não conta mentira, mas canta mentira. Cantam muito, mas conhecem pouco da Bíblia, pouco da verdade. O diálogo da igreja não é suficiente para mudar a comunicação da nossa geração. Sabe por quê? Porque os crentes não conhecem a palavra de Deus. Eles contam piadas maravilhosamente bem. Contam um filme, uma série maravilhosamente bem. Sabe o nome de todos os atores, de todos os jogadores de um time de futebol. Mas não sabe o nome dos profetas, maiores, menores. Não conhece os textos bíblicos. Quando manda falar do evangelho, não sabe o que falar, porque não tem comunicação, não tem argumento. Está na hora do líder alfa assumir, de novo ensinar a igreja. Vamos comunicar a palavra de Deus com a nossa geração. Vamos construir e tomar um monte da mídia, da comunicação, com o poder do evangelho, porque ele muda vidas, ele muda famílias, ele muda pessoas, ele muda mentes. É hora de acordar, igreja. Acorda, líder. A economia é um monte da economia. Dinheiro. Sabe quem opera do lado contrário da economia? Jesus disse em Mateus que é Mamon. 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 Sabe qual é a função do Mamon no monte da economia? É manter escravos na pobreza, na miséria. Líderes, você é um libertador, viu? Você é um libertador na área financeira. E comece com a sua vida. Tenha uma vida destravada financeiramente.
Vamos começar a mudar o monte da economia, do mundo business, do mundo dos negócios. Precisamos de empresários convertidos, cheios do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, para mudar a economia. Precisamos de crentes fiéis, dizimistas, ofertantes. Precisamos de gente generosa, cheia do poder de Deus, para ser generoso, para não ser amarrado. Sabia que tem muita gente que não fez inscrição na nossa conferência de R$ 29,90, porque acha que não tem que ser cobrado? O que eu estou passando aqui, vocês acham que é de graça? E esse dinheiro não vem para mim, não. Para ajudar a pagar as contas da igreja. Mas quanto tempo você acha que eu fiquei estudando, buscando uma palavra como essa? Qual foi o investimento da minha vida? Para ministrar para vocês aqui desses dias. Você acha que isso é de graça? Tem um custo. Mas teve gente que achou que deveria ser de graça. O monte da economia precisa ser retomado, porque ele é um sistema de governo. Ele domina. E por onde começa? Porque ele tem a unção da prosperidade na sua vida. E é você. É você. Você é um líder. Começa contigo. Seja um líder desatado. Para com esse espírito de pobreza e de miséria. Porque Mamon continua atuando na economia. Porque a visão dele é levar um país, uma nação, um bairro, uma geração para a miséria. Porque é disso que ele se alimenta. E finalmente, os arganazes precisam tomar um monte chamado de arte e de entretenimento, porque é isso que constrói uma sociedade. O que são artes e entretenimento? Filmes, novelas, programas, tudo que entretém. Quem são os atores de Hollywood? A maioria deles são satanistas. Sabia? A maioria dos cara que dirige, diretores dos filmes, dos roteiristas, dos criadores, são todos satanistas. Vocês acham que eles vão passar sabedoria de Deus e o Espírito Santo nas suas criações? E eles são muito inteligentes, porque eles conseguem nos prender a nossa atenção. Por que a maioria das séries e dos filmes que hoje estão sendo lançados, você já percebeu que os filmes chamados de ficção, do mundo da fantasia, hoje estão sendo lançados, são filmes dos deuses do Olimpo, da Grécia, dos gregos, dos romanos? Por quê? Ressuscitando uma geração de idólatras, fazendo crianças, jovens acreditar naqueles possíveis deuses. O que eles querem dizer com tudo isso? Qual a mensagem que eles estão passando? Assistam no meu canal no YouTube os meus 2 vídeos, 1 e 2, sobre guerra na mente. Batalha espiritual na mente. Guerra espiritual na mente. Assista para você ver. Porque nós não temos atores, não temos diretores de filmes hoje que deveriam fazer cinema para criar uma visão do reino de Deus. Nós temos aqueles que criam arquétipos malignos. Sabe por quê? Porque até os crentes, alguns deles, quando se convertem, servem a Deus. Mas quando eles entram para o mundo do entretenimento, da arte, a maioria se corrompe, se desvia, se entrega ao sexo barato, se entrega às drogas. Quem deveria ser usado para mudar, acaba se tornando refém. Quem está entendendo? Os líderes arganazes
não se entregam, eles mudam ambientes. É hora do monte da arte começar a ser tomado por arganazes. Vamos ficar de pé. Eu sei que nosso tempo está, eu sempre falei, mas nós estamos numa conferência. Amém? Estamos aqui para abrir o entendimento. Põe a mão no seu coração aí, querido, você que está aqui. E o pessoal que está na internet. Ora agora. E pensa nisso que você ouviu. É um despertar de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite. E o Senhor está nos usando para falar para a nossa geração, para o nosso povo. Eu te apresento a vida de todos os que estão aqui. E te apresento a vida de todos os que estão conosco neste vídeo, nesta conferência, no nosso canal. Levanta agora líderes alfas, líderes arganazes, líderes estratégicos, estrategistas. Meu Deus. Levanta líderes, influenciadores, que influenciam os montes, as esferas da sociedade. Levanta líderes ungidos, sábios, inteligentes, habilidosos, criativos. Levanta líderes ágeis. Levanta líderes para os montes da família, da educação, da religião, da comunicação, da política, do governo, da comunicação, da mídia em geral. Levanta influenciadores, empresários, para influenciar a economia do nosso país. Levanta líderes artistas para influenciarem o monte, a esfera da arte, do entretenimento. Unge pessoas para estas áreas, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos.